Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos no nosso primeiro seminário de 2024. Nesse mês de janeiro, a gente aproveita para falar sobre saúde mental. A gente aproveita para falar, não que tenha que falar só no mês de janeiro, é importante que se fale o ano inteiro, né? Mas esse mês a gente tira para fazer um debate maior. Então, este vai ser o nosso tema do seminário, saúde mental, e vamos aproveitar também para dar início às entrevistas para o grupo de apoio. A gente conta com a participação de vocês, com a divulgação de vocês. A gente vai agora detalhar um pouco mais sobre esse projeto. Eu convido a Flávia Dutra para estar explicando para vocês como que vai funcionar o nosso projeto, mesmo porque ela que vai estar à frente do projeto. Flávia, boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite a todos, a todas. A gente está muito feliz, né, com esse projeto que agora vai integrar mais um projeto do Instituto Bittencourt. Esse projeto ele nasceu no seminário Setembro Amarelo, no ano passado, né, onde nós apresentamos um tema do projeto que era voltado para as famílias de pessoas enlutadas por suicídio. E também de pessoas que têm dentro da sua família alguém que vive algum drama, alguma situação de depressão, alguma tristeza profunda, e que tenha já passado por situações de tentativas de suicídio. Então, a gente fez um seminário voltado para essa área que tem mais aquele toque de quem cuida de quem cuida. Então, esse é o nosso objetivo com esse projeto, que é o Amar Elo. Então, a gente lança esse projeto a partir de hoje, o projeto Amar Elo, que vai trazer uma roda de conversa para essas pessoas, para esses familiares que estão buscando um lugar onde eles possam se sentir acolhidos, onde possa haver trocas, né, de experiências, tanto por aquelas pessoas que já passaram por essa situação e que hoje precisam aprender a lidar com a perda do seu ente querido, né, que infelizmente, né, muitas famílias vivenciam essa realidade, e também aquelas pessoas que muitas vezes não sabem como conduzir, evitar, ajudar, apoiar essa pessoa da sua família que possa estar tentando, né, dar fim à própria vida. Então, nesse grupo, ele vai ter ali, no máximo, 12 pessoas, serão 8 encontros, né? O nosso primeiro encontro ele vai acontecer no dia 16 de fevereiro, então serão 8 encontros, e nós estaremos ali nesse grupo fazendo essas trocas com o intuito de nos ajudarmos, né? Uns aos outros, troca de experiências, crescimento, o que pode ser feito, o que falar e o que não falar para pessoas que estão em sofrimento, né, nesse caso, e para aquelas pessoas, né, familiares que perderam seus entes queridos por suicídio, como que essas pessoas podem fazer para continuar suas vidas, não ter o sentimento de culpa, né, que muitas vezes é tão presente na vida dessas pessoas quando situações como essas ocorrem. E é isso, né? Nossa intenção é mesmo acolher, abraçar as pessoas, dar apoio a elas, né? Cuidar da saúde mental dessas pessoas, para que a gente possa se fortalecer. Eu acho que essa é a palavra certa para esse grupo, é fortalecimento mesmo. E aí a gente conta com o apoio de todos vocês, né? Aqueles que estão presentes agora nessa noite, aqueles que vão assistir, né, essa live depois, alunos, professores do Instituto Bittencourt, fazer a divulgação desse grupo nas redes sociais, compartilhar com aquelas pessoas que vocês conheçam, que talvez estejam passando por situações como essa, para que a gente possa construir aí um projeto muito bonito, que ele seja permanente aqui no nosso Instituto. E, Flávia, fala para o pessoal como que faz para ter acesso a esse grupo. Então, inicialmente, nós estamos promovendo, né, a divulgação
pelo Instituto Bittencourt nas redes sociais, no Instagram. Então, a pessoa interessada, a gente está fazendo várias postagens semanalmente, então a pessoa pode entrar em contato via direct, manda um recado e diz que tem interesse de participar e que nós entraremos em contato depois. É importante a pessoa colocar ali o nome e o telefone para contato e um e-mail também, porque aí nós vamos entrar em contato para agendar uma entrevista com as pessoas interessadas. E aí, após a entrevista, a gente vai conduzir a pessoa para essa roda, tá? E depois dos 8 encontros, né, quando nós fizemos o 8º encontro, aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer as suas análises individuais, nós vamos direcioná-las, né, para as pessoas responsáveis do Instituto, para que essas pessoas sejam atendidas, né, para dar continuidade também ali ao acompanhamento, à terapia, baseado na psicanálise. E quantas pessoas da mesma família vão poder participar? Vai ser para todos? Não vai ser? Como que vai acontecer? Então, a entrevista, um dos critérios da entrevista é realmente a gente fazer essa seleção, né, de quem será a pessoa. Será apenas uma pessoa por família. Então, não será, a gente acredita, né, que várias famílias entrarão em contato. Porém, não serão todas as pessoas da família que poderão participar. Apenas uma pessoa da família que vai ser o participante da roda e que geralmente a gente vai optar por ser aquela pessoa que tem um contato mais direto com essa pessoa da família que está precisando de ajuda. Ou então, nos casos das famílias que já estão enlutadas por suicídio, aquela pessoa que geralmente foi mais afetada por essa perda. Tá? É importante sempre a gente frisar isso, que é mais para a pessoa que está em contato direto, né, com a pessoa em citação, ou aquela que esteve em contato direto com o ente que ela perdeu, no caso. Mesmo porque o grupo de apoio vai ser justamente para dar esse apoio, esse suporte, para que a pessoa identifique os sinais quando há uma possível ideação suicida. Né? Então, o objetivo do grupo é esse, por isso que a gente vai acolher tantas pessoas que estão nessa situação ou que já passaram, para que haja essa troca, para que seja compartilhado os fatos que aconteceram antes, quais foram os sinais, né? Porque quanto mais a gente conseguir identificar, mais a gente vai ter recursos para dar suporte e ajuda a essas pessoas. Né? Então, assim, sintam-se todos convidados a fazerem parte desse projeto, divulgando, compartilhando, encaminhando pessoas, para que a gente faça um projeto bem bacana e que seja o primeiro de muitos outros projetos que estão vindo por aí. Mesmo porque a intenção do projeto, além de ajudar, que é o principal, né, é que no final essas pessoas possam dar continuidade através de análise. Né? A gente vai depois fazer uma nova triagem, as pessoas que não tiverem condições financeiras, a gente vai colocar dentro de um projeto social para fazer o atendimento, vai ser encaminhado aos alunos que fizerem parte também desse projeto, os alunos que se sentirem interessados a participar desse projeto, entrem em contato com a Flávia, ou comigo, ou com a Cláudia. Eu e a Cláudia, a gente vai ficar no suporte da Flávia, né, dentro desse grupo, e futuramente a gente pretende abrir outros grupos com outras demandas, e a gente conta. Porque a internet dela caiu. É isso, eu já ia perguntar. Eu não sei, voltou. Voltou. Mas eu falei que conto com a participação de todos os alunos, ex-alunos também, que
ao meu ver, serão eternos alunos, porque a gente sempre precisa caminhar juntos, né? A gente está sempre num ciclo de aprendizagem. Então, vamos nos unir nesta e em outras causas, porque futuramente teremos outros grupos de apoio com outras demandas, conforme a necessidade que a gente for vendo, for observando. Então, a participação, a colaboração de vocês é de extrema importância, né? Quando a gente consegue identificar os gatilhos, quando a gente consegue identificar as fragilidades, fica mais fácil da gente dar esse. Inclusive, até pegando o gancho hoje mesmo do seminário, muito se fala de saúde mental, mas pouco se faz compreender a essência da saúde mental. Hoje, eu estava numa palestra sobre saúde mental, e aí eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei com essa pessoa assim, nós não somos educados a conhecer nossas emoções. Quando a gente vê alguém triste, automaticamente a gente reprime aquela pessoa. Por que você está triste? Mas nem precisa. Mas é que a tristeza faz parte de uma emoção nossa. A gente deve ficar triste. O que a gente não deve é permanecer na tristeza. Né? Então, é essa coisa desacerbada que a gente precisa ter ciência. É igual as pessoas confundem depressão com estado depressivo. Às vezes a gente entra num estado depressivo por alguma frustração, e está normal, gente. É saudável, faz parte das condições de uma saúde mental, dentro da normalidade que a gente tem conhecimento. Esta depressão, ela atrapalha no emprego, atrapalha no dia a dia. Então, aí que a gente precisa acender um alerta. E nós vivemos tempos onde que há uma cobrança, igual a gente estava, a doutora Vânia deu um exemplo agora há pouco, de vestir a roupa de super-heróis. Então, a gente precisa ser forte o tempo todo, porque a sociedade, ela cobra uma vida extremamente perfeita. Né? E a gente não dá conta, porque nós não somos perfeitos. Nós somos de carne, mas precisamos viver como se fôssemos de ferro. E quando? Por que a gente precisa? Quem que trouxe essa condição? Né? Essa condição foi criada e a gente vai continuar alimentando isso, né? A gente vai continuar romantizando essas demandas. Então, a gente precisa conhecer as nossas emoções, precisa ver até onde, porque a gente faz parte de uma sociedade, nós somos sócios de uma sociedade, mas até onde a gente tem que abraçar essa cobrança da sociedade, né? E até onde isso vai ser um desgaste mental para a gente. Né? E se a gente não acende esse alerta, a gente, infelizmente, vai chegar nos casos do tema do grupo de apoio que a gente está criando, quando tem as ideações suicidas. Então, a gente precisa, nós somos um país que tem a cultura de trabalhar com a intervenção, com a remediação, com o combate, mas a gente pouco se fala da prevenção. Tem ele é um professor, um historiador, eu já falei para vocês dele aqui, o Roberto Carlos Ramos, que ele conta a história de pescadores que começam a resgatar crianças na correnteza, até que, no determinado momento, um deles sai de dentro da água e fala assim, a gente precisa ir aonde que essas crianças estão caindo. Então, assim, para a gente tratar de saúde mental, a gente tem que começar pela base. O que é saúde mental? O que nos traz uma condição de vida? O que a gente vai caracterizar? Qual a cultura que a gente tem que caracteriza aquilo como uma saúde mental e uma condição de vida digna para a gente? Porque a gente também tem a questão cultural. Então, nós somos envolvidos pelo meio que estamos. Mas aí até quando a gente vai deixar se envolver por esse meio que a gente faz parte, né? Então a gente precisa. E quando a gente não dá conta de fazer isso sozinho, porque muitas vezes a gente não dá conta mesmo e tá tudo certo, a gente faz o quê? A gente busca ajuda. A gente busca ajuda de profissional, a gente busca auxílio de profissionais,
Porque às vezes a gente não consegue identificar. Eu falo que às vezes a gente está tão perto do monte que a gente não consegue ver a dimensão que ele tem. E é nessa hora que a gente se perde. Então, quem está assistindo, já deixa o convite a continuar acompanhando as páginas do Instituto, continuar acompanhando os projetos que tem no Instituto, os projetos que estão surgindo no Instituto, né, que divulguem a causa da psicanálise, da terapia, desse suporte, para que a gente tenha uma saúde mental digna, de que não nos traga tanto sofrimento. Flávia, você quer complementar alguma coisa sobre o grupo de apoio, sobre a saúde mental? Você quer falar mais alguma coisa? É só completar aí a sua fala, Josi. A gente tem esse mês de janeiro, por ser o Janeiro Branco, a gente está sempre acompanhando, né, as informações sobre a saúde mental. O mês de janeiro, igual você disse, não que nós não tenhamos que falar sobre saúde mental ao longo do ano, ao contrário, né, não só devemos, como falamos aqui no Instituto, principalmente, a gente está sempre falando, todo mês, né, tem um seminário, e a gente está sempre abordando esse tema. Mas, para uma sociedade, de modo geral, é no mês de janeiro que a sociedade vai despertar para isso, né, que, principalmente hoje, onde a comunicação é feita pelo veículo Instagram, redes sociais, né, principalmente o Instagram, a gente vê bastante publicações voltadas para esse tema, e uma das coisas que eu tenho observado é que as pessoas estão realmente entendendo a importância de cuidar da saúde mental. A gente teve aquele período em que as pessoas falavam muito de cuidar do corpo, fazer uma atividade física, de fazer uma dieta, mas eu tenho percebido que cuidar da saúde mental, ela está vindo sim em primeiro lugar. Porque se a gente não cuida da saúde mental, a gente não vai conseguir tomar conta das outras coisas também, né? De praticar um esporte, de manter uma alimentação equilibrada, porque a nossa mente não está em equilíbrio. E também desmitificar as questões, né? Em relação à terapia. As pessoas eu tenho percebido esse movimento de rompimento do preconceito das pessoas. Antes a gente falava para as pessoas buscarem uma terapia, já fazia aquela associação de julgamento, né? Levando sempre para, você está me chamando de louco, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas hoje, elas já estão mudando esse pensamento também, né? Então, isso é muito importante, a gente está trazendo isso, a gente lidar com a saúde mental como o primeiro pilar, né? Saúde mental, cuidar da alimentação e também do físico, né? É uma consequência, assim. E é isso, né? Eu conto com a presença de todos, né? A participação, a divulgação, o apoio. E hoje, mais cedo, eu falava também sobre isso, sabe, Flávia? De que a gente precisa cuidar da base. Nós não cuidamos da base, nós não educamos as crianças a lidarem com as emoções, a falar sobre a saúde mental. As condições, a questão vulnerável do conhecimento, por não sermos educados sobre isso. Então, igual aqui, um município que eu estou, são 24 mil habitantes. E aí estava falando assim, quando a gente fala para o pessoal que precisa procurar um psiquiatra, eles pegam e falam assim, mas psiquiatra é coisa para louco. Então, assim, a gente tem as limitações, né? Tem a questão cultural, e vem com esse paradigma mesmo de que só louco vai procurar. Porque vai lá só quem tem problema. Não é quem tem problema, é quem quer solucionar o problema. Então, porque mas problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Mas quem que vai procurar um psiquiatra? Quem quer solucionar, né? Agora, eu percebo também que nesta falta de conhecimento das emoções, dos sentimentos, né, do estado mental que a pessoa está, hoje em dia há muito uma questão de cada um ter um pacotinho.
Ah, eu tenho um pacotinho da depressão, meu filho tem um pacotinho do TDAH, o filho da minha amiga tem de autismo. Então, é como se a gente entrasse no modismo de que todo mundo tem que ter alguma coisa. E quando você fala que não tem nada, você não está dentro dos padrões da sociedade atual, contemporânea. Não, tá errado. Você é saudável, você não tem nada, ninguém na sua família não tem nada, não tem nenhum surtinho, não tem nada, assim, nada. Não, não pode. E um movimento também que eu observo muito, Josi, o pessoal sempre tem colocado hoje em dia em algumas postagens, né, que a terapia está em dia. Então, estar com a terapia em dia, hoje em dia, também é um critério. E é muito importante a gente ter essa consciência mesmo, que nós precisamos cuidar da saúde mental, fazer a higienização, né, da saúde mental, manter ela sempre em equilíbrio mesmo, porque isso traz para a gente fortalecimento, a gente conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Porque, como você mesma disse, nós não fomos educados a reconhecer os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos ruins. A gente tende a silenciar aqueles que são os sentimentos ruins. Então, a terapia, ela nos ajuda nisso, né? Principalmente na análise, a identificar qual é esse sentimento, dar nome a esse sentimento, qual é a origem desse sentimento, como ele surgiu na minha vida, por que eu estou sentindo isso e como que eu vou administrar esse sentimento dentro de mim para que eu consiga ter uma vida mais saudável, em todos os sentidos. E então, essa seria a minha contribuição. E eu aguardo todos vocês a partir do dia 16 de fevereiro. Né? Na verdade, né, aquelas pessoas que vão assistir ainda a live, interessadas em participar da nossa roda. Que bom que a gente tem essa possibilidade, essa e tantas outras dentro do Instituto, para estar abordando esses temas. Né? É fundamental. E a gente precisa olhar para as nossas bases, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, ao qual vem aumentando muito o índice, né, da doença mental, talvez por essa questão de não ter essa higienização mental e não ter esse acompanhamento. Hoje em dia é muito fácil a gente terceirizar a educação de uma criança. A gente dá um celular, um tablet, uma televisão e está tudo certo, né? E aí, quando a gente não tem, a gente coloca na escola e espera que os professores que têm ali a questão pedagógica deem conta de cuidar de questões emocionais, sem terem conhecimento, sem terem preparados. Então, fica difícil a gente acompanhar, né? Então, a gente precisa, sim, continuar falando sobre esses temas, continuar nessas causas. Eu espero que futuramente a gente abra um grupo de apoio também para pais de crianças e adolescentes, para como lidar com as emoções, né? Para poder identificar, para poder passar a questão do significado. Será que vai voltar? Voltou. Para os pais sobre a questão das emoções, para que esses pais, futuros pais, nos entreguem, né, adultos com uma saúde mental com condições mais dignas. Né? Flávia, obrigada. Já sei que esse grupo de apoio é um sucesso, a gente vai ter excelentes resultados com ele, porque eu falo que eu sou suspeita para falar nessa questão de grupos de apoio, de saúde mental. Então, assim, eu gosto muito e sei que vai ser o primeiro de muitos outros. Viu? Obrigada por topar, abraçar essa causa e liderar esse grupo de apoio. Eu que agradeço, Josi. Agradeço você, agradeço o Instituto Bentencourt também, doutor Francis, né, pela confiança também. E eu acredito, sim, que vai ser o primeiro de vários grupos que nós teremos aí esse ano. Vai sim, com certeza. Leia, você tinha mandado mensagem perguntando se poderiam falar. Vocês podem falar sim, gente. Vocês já esqueceram como é que é o nosso seminário? O seminário é nosso, ele só funciona se tiver a gente.
É verdade, está muito caladinho esse pessoal, tem que falar mesmo. Não é? Aí eu não sei se estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. É das duas, uma, né? Por isso que está todo mundo caladinho. Então, assim, Está sintam-se à tudo muito vontade. claro. Está tudo Ah, muito que bem bom. claro, né? Eu até coloquei ali que eu ia começar a falar que ninguém previne o suicídio sozinho. Isso a gente tem que conscientizar, né? E que nós estamos vivendo também aí uma fase de muita insegurança ainda. A Flávia falou muito bem que o pessoal tem procurado ajuda, né? Porque a importância do autoconhecimento, né? Que nós temos que ver. E essa insegurança, nós temos que entender que todos nós podemos sentir insegurança, né? Em algum momento da nossa vida, e em intensidades diferentes. Cada um tem o seu, né? O que separa ou difere ali, no entanto, uma insegurança funcional, que te prepara para aquele tipo de situação, de uma insegurança disfuncional, é o sofrimento emocional e o prejuízo em geral que nos causa, né? Isso que eu queria ver, e que a gente tem que ir no nosso trabalho, né? Porque nós somos para salvar as pessoas, né, gente? A gente nos salva todos os dias para salvar outras pessoas. E a gente tem que dar ali um passo de cada vez, né? Passar etapa por etapa no nosso ritmo, e nos escutar mais, ser mais gentil com a gente mesmo, né? Para poder a gente seguir e lidar com os nossos medos, né? O medo de falhar, as nossas incertezas conosco mesmo, assim. Então, é isso no dia a dia, né? Cada dia. E essa é a intenção do grupo de apoio, fortalecer quem vai fortalecer. Exatamente. Se a gente não tiver uma base sólida e que consiga ter a percepção dos sinais, ela não vai ter como ajudar, mesmo porque a nossa mente busca refúgios. Então, a pessoa que está vivenciando aquilo, a primeira coisa que ela faz, o primeiro mecanismo de defesa que ela recorre é a negação. Então, isso pode acontecer em qualquer família, menos na minha. Não é possível que logo na minha isso está acontecendo, né? Então, quando a gente conhece os sinais, sabe dos possíveis sinais, dos alertas, fica mais fácil da gente ter uma observação mais minuciosa e buscar ajuda, né? Eu posso não saber resolver, mas eu vou saber que ali tem algo que me chamou a atenção e eu vou recorrer a alguém que sabe para poder me orientar. Então, a gente precisa ir quebrando esses padrões que são impostos há tantos anos, né? Trazer mesmo a tecnologia ao nosso favor, para trazer conhecimento, igual hoje também foi falado assim. Aumentou muito o caso de autismo. Não é que aumentou o caso de autismo, é que a divulgação da causa e os sinais estão sendo mais divulgados. Então, fica mais fácil da pessoa identificar, né? Agora, a gente também precisa entender que muitas vezes a gente banaliza uma criança sendo criança, querer que ela tenha um TDAH, um autismo, né? Então, a gente também precisa ter esse alerta, né? É importante que a gente acenda essa luzinha desse conhecimento e quando não tem o conhecimento, que a gente possa recorrer a quem tem, né? E é sobre isso. Cláudia, eu vou passar agora a palavra a você, que eu vi que você fez uns slides maravilhosos, e aí eu vou passar para você fazer essa finalização do nosso seminário. Boa noite mais uma vez, né? É muito bom estar aqui com vocês. É tão importante falarmos, né, sobre... Peraí, deixa eu voltar aqui só para mim pegar. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, estamos vendo. Sim. Tá. Então, vamos lá. Tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? E o grupo de apoio, ele veio para isso, né? Para que a gente possa
cuidar, como a Josi falou, de quem cuida, né? Trabalhar um pouco com essas famílias que precisam desse apoio, porque perderam pessoas por morte, por suicídio, ou estão no processo, né? Se a gente for perguntar aqui quanto sofrimento nós já passamos com os nossos familiares, muitas vezes não nesse quesito, nessa questão de ideação suicida, mas em outras questões que nós nos perdemos, não tivemos quem procurar ajuda, né? E esse grupo de apoio vem para isso. Então, assim, mais uma vez, faça parte desse projeto, é um elo de amor, é o grupo Amor Elo, né? Amar Elo, né? Que é importante. E aí, por que falar dele, né, nesse janeiro, né? Por causa da saúde mental, que, como já foi falado aqui tão bem pela Josi, pela Flávia, né, é um mês de conscientização, é o Janeiro Branco, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre esse Janeiro Branco, foi em 2014 que um psicólogo em Uberlândia começou a se preocupar com essa conscientização e instituiu janeiro, porque janeiro, geralmente, as pessoas fazem planos para o ano, né? Já é metas para o ano. E é assim mesmo, e nós estamos divulgando por causa dessa questão, dessa conscientização, mas a história da saúde mental não começou agora, né? Ela vem lá de trás, vem lá do período neolítico, da Mesopotâmia, né? Passa pelo Egito, pela Grécia, pela Idade Média, pela reforma psiquiátrica, chega no nosso contemporâneo necessitando desse cuidado. E a cada época, né, a saúde mental, não com esse nome, mas em torno de desequilíbrio, doença, foi tratada de uma forma. Lá no período neolítico, lá na Mesopotâmia, acreditava que era possessão, né? E aí eles faziam um furo no crânio da pessoa para expulsar os espíritos malignos. E esse furo no crânio, ele não era fatal, mas ele era também utilizado para tratar outras doenças, como enxaqueca, outras doenças provenientes de transtornos mentais. E olha quanto sofrimento veio com o não conhecimento do que é um transtorno mental e do que é saúde mental, né? E aí passa pelo Egito, com os curandeiros do Nilo, né, que vão fazer N coisas para curar, passa pela Grécia, achando que deuses que estão punindo a pessoa que fez alguma coisa contra eles, né? Vem da Idade Média, onde coloca sanguessugas, né, nas pessoas. Tem até um filme, pouco tempo que eu assisti, mostrando isso, e para sugar aquele sangue, porque tudo era proveniente do corpo, então provocavam vômitos, diarreias, porque achava que o transtorno mental era proveniente do corpo. Mas aí vem o clero, né, que abre as paróquias para poder ajudar os pobres que não tinham condições de se tratarem, porque tinha as casas particulares que as famílias ricas enviavam os seus familiares. Nessa época, né, era uma vergonha ter alguém que tinha um transtorno mental ou que tinha alguma questão, né, algum desequilíbrio, enquanto agora, a Josi falou assim, né, agora virou moda, você não tem nada, não tem um TDAH, não tem um autismo, não tem nada na sua família. Antigamente era vergonhoso, humilhante, né? E aí passa pela reforma psiquiátrica, na qual vai trabalhar a moralidade, e chega nesse mundo contemporâneo para nós através de Freud. Olha que lindo, e nós estamos aqui, nós fazemos parte desta história, né? Parte porque nós acreditamos que a psicanálise é um meio
da cura, é um meio para a pessoa falar e acessar fragmentos do seu inconsciente para que seja curada, né? E aí, é tão interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidarem com os momentos estressantes da vida. Gente, nós vivenciamos um tempo de muito estresse. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, né, no consultório, e ela falando sobre como está estressante o trabalho dela. E vem esse conceito que foi um pouco modificado pela Organização Mundial da Saúde, falando sobre aprender a lidar com os momentos estressantes, desenvolver todas as suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a melhoria da sua comunidade. Então, o grupo de apoio, ele entra aí dentro para contribuir para a melhoria dessa comunidade. Qual comunidade? Famílias enlutadas por suicídio, né? Ou pessoas que estão passando. Eu, particularmente, já tive na minha família pessoas que passaram por ideação suicida e até tentativas de suicídio. Então, quando a gente vivencia isso, né, é um momento estressante, porque você se pergunta N coisas, né? Quem é o culpado? A culpa é minha, foi o que a Flávia falou, né? As famílias se acham culpadas, responsabilizadas por aquilo que aconteceu. Então, o grupo de apoio veio, né, justamente para servir a comunidade. E isso é importante, né? Por isso que o convite é estendido a todos, que vão divulgar, que vão enviar, que vão contribuir e que também vão receber pessoas para análise pessoal. E isso é algo fundamental, quando a pessoa tira o preconceito, né, em relação à análise, porque ainda, por mais que se fale em saúde mental, por mais que tenha uma conscientização, né, ainda há muito preconceito. E aí eu trouxe uns dados aqui, que eu achei muito interessante, que está fresquinho, foi colocado agora dia 18 de janeiro, né, e que fala que depois, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com um transtorno mental. Então, em 2019, foi um pouquinho antes, se eu não me engano, da pandemia, não é isso? Porque a pandemia começou em 2020, né? Iniciozinho de 2020, não é? Então, olha, se 2019, antes, quase 1 bilhão de pessoas tinham transtorno mental, imagina isso hoje, depois da pandemia, né? E olha, outro dado, né, dessas 14% eram adolescentes. Pessoas com condições graves de saúde mental morreram em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes, sendo que 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Então, imagina, gente, é muito sério esses dados, e isso um pouco antes da pandemia. A gente sabe que essa questão ambiental que nós sofremos, a pandemia, ela agravou muito mais esses problemas. A gente vê hoje chegando no consultório essas questões. Então, nós estamos aqui, e é igual a Josi falou mesmo, né, que surjam outros grupos de apoio, né, com outras demandas, porque são várias as demandas que a gente vê chegando diariamente, para quem já está no consultório, para quem está estudando e lida com pessoas também no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes no seu ministério. Então, assim, são dados
que nós, enquanto psicanalistas, precisamos intervir nesse contemporâneo, né? Bom, e aí eu trouxe uma história que eu achei muito linda, sabe? Que fala uma filha contando de um pai. Você pode fazer qualquer coisa. Há muitos anos, meu pai recebeu o diagnóstico de uma doença cardíaca terminal. Ele se aposentou por incapacidade permanente e não podia ter um emprego fixo. Ficou bem por um período, mas de repente teve um problema e precisou ser hospitalizado. Como queria fazer alguma coisa para se manter ocupado, ele resolveu trabalhar como voluntário no hospital infantil local. Papai adorava crianças, era a ocupação perfeita para ele. Acabou trabalhando no setor onde estavam crianças em estado crítico e terminal. Conversava e brincava com elas e fazia trabalhos manuais e artesanato. Às vezes, uma das crianças não resistia. Para confortar os familiares, papai lhes dizia que em breve estaria com seus filhos no céu e cuidaria deles até sua chegada. Também perguntava ao pai ou à mãe se gostariam de mandar através dele uma mensagem para o filho. As atitudes de meu pai pareciam ajudar as famílias a superar o sofrimento. Certa vez, uma menina de 8 ou 9 anos foi internada com uma doença rara que a paralisara do pescoço para baixo. Não sei o nome da doença ou qual o prognóstico, mas sei que tudo aquilo era muito triste para a garotinha. Ela não podia fazer nada, estava muito deprimida. Meu pai decidiu tentar ajudá-la. Começou a visitá-la no quarto, levando tintas, pincéis e papel. Ele arrumava o papel num apoio, punha um pincel na boca e começava a pintar. Ele não usava as mãos de forma alguma, somente a cabeça se mexia. Ele a visitava sempre que podia e pintava para ela. Durante o tempo todo dizia: olhe, você pode fazer qualquer coisa que sua mente quiser. A menina começou então a pintar usando a boca, e ela e meu pai se tornaram amigos. Logo depois, a garotinha saiu do hospital porque os médicos acharam que nada mais poderiam fazer por ela. Meu pai também deixou um pouco o voluntariado no hospital infantil porque ficou doente. Algum tempo depois, ele se recuperou e voltou ao hospital para trabalhar no balcão de atendimento que ficava no hall de entrada. Um dia, as portas da frente se abriram. A menininha que estivera paralisada entrou, mas dessa vez andando. Foi até meu pai e o abraçou bem forte. Ela lhe deu um desenho que fizeram usando as mãos. Na parte de baixo estava escrito: muito obrigado por me ajudar a andar. Papai chorava sempre que nos contava essa história, e nós também. Ele dizia que, às vezes, o amor tem mais poder do que os médicos. Meu pai, que morreu apenas alguns meses depois que a menina lhe deu o desenho, amava cada criança naquele hospital. Essa é só um pedacinho, né, de uma história. Que há muitas histórias por aí de ajuda, de cuidado, de voluntariado, né? A Flávia, quando decidiu fazer isso, foi voluntário. O trabalho, todo esse trabalho é voluntário. E pode ser que algumas pessoas se perguntem, né? Mas como, né? Tirar 2 horas da semana são só 2 horas, mas para alguma pessoa pode ser muito tempo. E ela vai tirar o tempo também do trabalho dela, né, Flávia? E aí são 2 horas semanais para ouvir, acolher, né, ajudar, cuidar de uma família, né? Porque a pessoa ali que estiver ali vai estar representando uma família, uma geração, né? Porque a gente sabe que um fator de risco na vida de uma pessoa é se houve morte por suicídio na família dela. Até na geração passada, é um fator de risco. Então, esse trabalho não só cuida de uma pessoa,
mas cuida de uma família e de gerações. E quando eu li, né, essa história, eu fiquei pensando nesse trabalho que é voluntário, mas que é essencial para a saúde mental, que é essencial nesse mundo contemporâneo, onde está todo mundo, né, atropelando as coisas, não parando para acolher, mas só para receber, né, e não para se doar. E terminando com uma outra história, porque assim, eu estou numa vibe de muitas histórias, né? Eu vou falar de um conto que, deixa eu parar essa apresentação aqui. Eu vou falar de um conto que está aqui no livro Por uma Ética do Cuidado, né? Que eu gosto muito, que eu tenho lido, é uma coleção, por uma ética do cuidado. E esse livro conta um conto sobre o cuidado. Cuidado, ao atravessar um rio, viu uma massa de argila e, mergulhada em seus pensamentos, apanhou-a e começou a modelar uma figura. Enquanto deliberava sobre o que fizera, Júpiter apareceu. Cuidado pediu que ele desse uma alma à figura que modelara e facilmente conseguiu. Como Cuidado quisesse dar o seu próprio nome à figura que modelara, Júpiter o proibiu e ordenou que lhe fosse dado o seu. Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, apareceu Terra, a qual igualmente quis que o seu nome fosse dado a quem ela dera o corpo. Escolheram Saturno como juiz e este equitativamente assim julgou a questão. Tu, Júpiter, porque lhe deste a alma, tu a receberás depois da sua morte. Tu, Terra, porque lhe deste o corpo, tu o receberás quando ela morrer. Todavia, porque foi Cuidado quem primeiramente a modelou, que ele a conserve enquanto ela viver. E agora, uma vez que entre vós existe uma controvérsia sobre o seu nome, que ela se chame homem, porque foi feita do humus da terra. Ou seja, a ética do cuidado é para nós. E quem fala muito sobre isso é Ferenczi, né? Eu quase não estudei sobre Ferenczi. E como eu estou lendo esse livro, eu estou me apaixonando por ele, né? Quando ele fala sobre esse cuidado. E ele vem trazendo para análise, olha que interessante, a questão da hospitalidade, ou seja, de receber e acolher, né? Não só dentro de um tema da lei ou das questões da castração, não só nas questões do desejo, né? Enquanto Lacan falou tão bem, mas também na questão do cuidado, né? E é isso que a gente está propondo aqui nesse Janeiro Branco e nesse ano de 2024 e nos outros anos que vierem, cuidar de quem cuida, né? Porque quem cuida do homem desde novinho é a família, né? E às vezes esse cuidado que a família dá, ele traz o abandono, né? Mas por quê? Porque também não foram cuidados. Então, que essa ética do cuidado faça parte da nossa vida em 2024 e para os outros anos aí, a partir de algo que a gente possa fazer pelo outro, ok? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Que lindo, que lindo. E assim, ó, tem até uma música que fala sobre essa frase. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, é impossível não dar amor e não colher amor, né? E tudo que é feito com amor não tem como não fluir, não dar certo. Então, assim, que a gente leve essa reflexão dessas duas histórias, né, desse conto e da história, como base para a nossa vida e para nossos projetos e projetos de vida também, né? Que seja a base do nosso grupo de apoio.
Mas alguém quer falar? É isso aí. E é tão interessante você falar isso, né, que a gente leva como base, né, porque o cuidado, ele tem que passar pela gente, né, por nós, esse ano eu fiz algumas modificações no meu horário, né, então eu tive que deixar de atender algumas pessoas, ou remanejar, ou é, encaminhar, por causa desse cuidado, né? Porque se a gente não se cuidar, tem algo aí que está em desequilíbrio, né? Que causa tantos transtornos, tantas questões na nossa vida, né? Então, que cada um possa se cuidar também, ter essa ética do cuidado consigo. E ainda bem que a gente tem a gente, né? É isso aí, Vânia. É isso Eu aí, doutora adoro Vânia. essa frase. Eu É isso adoro aí. essa frase. Mas quem quer dizer algo, quer participar? Eu vi os comentários aqui no chat. Boa noite, gente. Agora com a Boa câmera noite. aberta. Eu gostaria de parabenizá-las pelo projeto, pela ação, né? Entendendo sempre que essa nossa missão na psicanálise é uma missão de uma doação diária, né? Uma doação de amor para com o outro, de respeito para com o outro e de cuidado. E toda essa fala linda da doutora Cláudia, de todas vocês, Flávia, doutora Josi, isso me remete a uma frase que eu mencionei até essa semana com a doutora Vânia, que é do escritor Luizinho, que ele fala assim: eu não me punirei pelo mal que há no mundo, mas eu não me perdoarei pelo bem que eu não fizer. Que façamos o bem, olhando sempre para os nossos semelhantes, seguindo essa nossa missão de doação e amor. É o meu recado para todos nós. E parabéns para vocês, e é claro que eu vou querer participar desse projeto. Seja bem-vinda. Que linda a frase, viu? Mais alguém? Essa Gente, além de frase psicanalista, ela é poetisa. Vocês não estão entendendo. Precisa ver essa pessoa. É a e é poetisa mesmo. Bittencourt. Ela já fez Isso. um cenário sobre literatura, né? Literatura psicanálise, brilhantemente. Obrigada. Sim, foi lindo. Eu quero falar só em relação à fala da Eliane, que me fez relembrar que tem um versículo na Bíblia que diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu acho muito forte este versículo, e ele nos chama à responsabilidade de poder ajudar o outro. Se você sabe como ajudar, se você não ajuda, você está errando, e errando muito. Porque às vezes as pessoas têm assim, um sentido, levando para o lado religioso, que pecado é outro conceito, né? É matar, é roubar, mas na verdade é não ajudar o outro, você vai estar pecando, porque você vai estar permitindo que ele fique ali na sua dor, e como nós estamos falando aí a prevenção do suicídio, a gente pode, através deste amor, através deste fazer o bem, evitar que a pessoa venha tirar a própria vida. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento aos sinais, às pessoas que estão à nossa volta, julgar menos e acolher mais. É isso mesmo. Quando você fala de julgar menos e acolher mais, eu assisti essa semana uma palestra de uma filósofa, sabe?
E ela falou que às vezes nós comunicamos violentamente porque nós não comunicamos com bondade. E eu achei tão interessante isso, porque ela traz a etiologia da palavra comunicar, ela vai falando sobre, na verdade, ela fez ela está fazendo umas aulas sobre aquele livro O Pequeno Príncipe, e com trecho deles ela está falando sobre a comunicação não violenta. E aí ela fala que quando nós não comunicamos com bondade, nós julgamos. Porque como comunicar com bondade? É falar, né? E receber e aceitar aquilo que o outro traz. Então, quando julgamos, quando somos preconceituosos, quando discriminamos, quando não estamos comunicando com bondade. E aí eu lembro de uma outra história, de um rapaz que estava, sempre corria na praia, todos os dias. E todos os dias, quando ele corria, ele pegava as estrelas do mar, que tinham muitas, o mar jogava para a praia, né? Muitas na areia, e ele pegava e ia jogando para dentro. Então, ele corria, baixava, jogava. Determinado dia, uma pessoa chegou para ele e falou assim: por que você faz isso? São tantas estrelas do mar, você não vai conseguir colocá-las todas para dentro do mar. Aí a resposta dele foi assim: pelo menos para essas eu faço diferença. Né? Então é isso, pelo menos para esses que estarão lá no grupo, ou para esses que não haverá uma comunicação violenta, que não haverá julgamentos, que faremos o bem, faremos a diferença na vida deles. E que as pessoas possam ter também um olhar para além do meio que elas vivem, né? Que não olhem numa questão de pecado, numa questão já de cultura familiar, questão do ambiente da sociedade que ela viva, mas que ela possa ter uma nova construção da realidade, né? E que vá buscar desmistificar, quebrar esses pré-conceitos ou alguns conceitos mesmo, porque às vezes não tem nem o pré, já tem alguns conceitos formados, que elas se permitam ressignificar, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente busca muito isso. Eu faço isso, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou estar infringindo a religião que eu faço parte. Aí eu não vou fazer isso porque eu vou estar infringindo a lei dos meus pais. Não vou fazer isso. Não que a gente não tenha que respeitar e não tenha que viver em comunidade, né? Precisamos respeitar as nossas escolhas, sejam em religião, em sociedade, em família, né? Respeitar os níveis de hierarquia, a gente precisa, mas para além, para a gente quebrar esse. Muitas pessoas não buscam psiquiatra porque falam que é coisa de doido. Muitas pessoas não buscam ajuda psicológica porque falam que só vai buscar terapia quem é doido. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Trazer um novo olhar a tudo isso em cima das nossas demandas, das nossas necessidades, sem a gente ficar entrelaçado totalmente nas questões culturais ou nos meios que nós convivemos. Isso é muito importante. Doutora Josi, e só complementando a sua fala, é muito importante, né, que sempre quando a gente vai fazer um trabalho desse, que nós o façamos despidos, né? E isso me remete a uma frase também do Pequeno Príncipe, doutora Cláudia, que no livro tem uma frase muito bonita que menciona o que torna belo um deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Ou seja, as pessoas, elas, independente da cultura, elas sempre têm algo a nos ensinar. E que nós nos permitamos aprender com elas.
porque nós não estamos ali somente para passar a nossa mensagem, mas para receber também as diversas mensagens que essas pessoas nos passarão para que a gente prossiga a nossa caminhada. E E é Eliana, o Nós objetivo. possamos, desculpa. que nós possamos, como Augusto Cury disse no livro Vendedor de Sonhos, que nós possamos vender sonhos para que cada um compre dentro das suas necessidades. É verdade. Eu ia falar em relação ao Pequeno Príncipe, o livro também, tem uma frase que eu amo, que ele diz assim: cada um é responsável por aquilo que cativa. Então, uma vez que se abraça essa causa de estar acolhendo, de estar cuidando, né, o outro, nós nos tornamos responsáveis por esse outro também. Cláudia, você estava falando alguma coisa? Já foi falado, pode ficar tranquila. Vai travando e aí vai dando essas agências de fala, viu, pessoal? Toda hora tá travando aqui para mim. Tá. Mas, assim, eu acredito que a mensagem principal foi passada. Eu saio daqui com o coração quentinho e esperança, sabendo dessa rede de apoio que nós temos para o grupo de apoio. É muito bom poder contar com cada um de vocês para ajudar nessa divulgação deste projeto, saber que vocês vão apoiar essa causa, saber que vocês vão fazer parte, direta ou indiretamente, de outros projetos que estão por vir. Isso faz com que eu saia com o coração quentinho de alegria, de esperança, de mais amor, de saber que a gente vai poder compartilhar o nosso conhecimento e desta forma a gente vai poder salvar vidas, poder dar suporte às pessoas, fazer, como nós falamos, né, fortalecer quem precisa ser forte em determinadas situações, que possamos ser girassóis em dias nublados, como eu sempre digo para vocês. Então, assim, estou muito grata pela presença de cada um. Sei que muitos não puderam estar aqui ao vivo, mas vão estar assistindo o nosso seminário. Sei que ele tem um alcance muito grande pelo retorno que a gente acaba tendo. Então, eu fico muito grata com a presença de cada um de vocês, em especial a Flávia, que topou fazer parte desse projeto, que pegou a frente desse projeto, para conduzir um projeto tão bonito, tão necessário, né? A Cláudia também, nossa, assim que levou a ideia para ela, de imediato foi solícita, abraçou a causa, todo mundo disponível com os horários, com organizações, com as ideias, para as nossas reuniões. Às vezes, assim, a gente apresenta durante algumas horas para vocês, mas tem toda uma construção por trás, né? Então, assim, igual a doutora Evânia falou, de uma frase que eu gosto muito, tinha até uma figurinha, eu perdi minha figurinha, ainda bem que a gente tem gente. E é assim que a gente vai caminhando, né, por longos caminhos, e semeando sementes e iluminando pessoas. Que poder contar com todos vocês, viu? Gratidão a cada um. Flávia, doutora Cláudia, quiserem finalizar também. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Eu sei por estarem aqui, vocês já estão solícitas a esse grupo, a esse projeto, né? Então, muito obrigada pela participação, nós contamos com vocês, né? E precisamos da ajuda, né, de cada um. Não só contamos, mas precisamos, porque juntos somos mais fortes. Eu vou finalizar dizendo Da ajuda que direta não por acaso... e indiretamente. Exato. Eu vou finalizar dizendo que não por acaso o nome do grupo foi Amar Elo,
né, que simboliza aí um elo de amor, e que nós possamos começar esse elo a partir de agora, através dessa live, desse seminário, Janeiro Branco, abertura, né, digamos assim, do ano, primeiro mês do ano, e que a gente possa fazer desse grupo uma rede mesmo de apoio, de ajuda e de amor. É isso que nós queremos. E agradecer a todos que participaram, né, a todos aqueles que ainda vão assistir a live também, contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Que Boa seja noite, o início gente. de Boa muitas outras noite. coisas. Alegria. Boa noite, Antônio! Antônio. Ai, Antônio, que saudade! Dia 27 está chegando, gente. Saudade de vocês também, grande. Isso, dia 27. Gente, ó, Muito gratidão e até o nosso próximo encontro. Viu? A gente vai fazer o seminário em fevereiro. Quem quiser participar, fazendo o seminário, entre em contato comigo para a gente montar a agenda, sejam alunos atuantes, alunos que já estão formados, todos são bem-vindos. O Instituto somos nós. Então, vamos abraçar as causas e as possibilidades que a gente tem de divulgar causas tão lindas como essa. E eu preciso de vocês. Viu? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Abraço. noite. Até mais.